Queremos cumprimentar a todos que nos acompanham nesta live, neste domingo à tarde, que em época de pandemia, o isolamento social, o cuidado com a vida, é importante onde a família reunida possa acompanhar agora a nossa live junto com um dos deputados expoentes do Congresso Brasileiro, um dos deputados que tem uma atuação extremamente clara, aberta e pública sobre a atual situação da pandemia, da economia, da política econômica e também da crise política. Meu amigo Zé Neto, da Bahia, que tem uma trajetória política, e depois o Zé Neto pode se apresentar aqui na nossa live, a sua trajetória política. E acho que, Zé Neto, nós poderíamos começar esta live, e eu queria te ouvir primeiro também, além da tua saudação e se apresentar. Eu sou o Pedro Czai, sou deputado federal de Santa Catarina, sou professor da Universidade Comunitária, como atuante na profissão de professor, e tenho agora estamos no 3º mandato de deputado federal. E o Tadeu Alencar também depois vai participar conosco nesta live, que é deputado de São Paulo. Zé Neto, além de lhe cumprimentar, uma alegria, uma honra participar contigo nesta live, vamos falar um pouco sobre a pandemia. E hoje eu vi na rede social um filho dizendo que ele perdeu o pai para o Covid-19 e perdeu o pai pela desinformação e por ter subestimado a gravidade da pandemia. E o próprio pai dá o recado a eles, que eles possam se cuidar para que outros filhos não chorem a morte de seus pais, dos seus avós. Como você está vendo esse momento de pandemia mundial, a pandemia aqui do coronavírus no Brasil, e como você vê a atuação do governo federal, dos governos estaduais e municipais nesse momento de pandemia? Um abraço, Zé Neto, bem-vindo, e vamos dialogar junto sobre esses temas da pandemia, da economia e da crise política. Bem-vindo, Zé Neto. Ô, Pedro, boa tarde, Pedro, boa tarde aí para toda a sua família, para todas as pessoas que estão nos acompanhando na rede social. Nós hoje estamos fazendo uma conversa com Santa Catarina, você aí, deputado desde 2011, então já cheguei lá encontrando você como uma figura de relevância e me dando as linhas aí para a gente fazer o trabalho junto. Importante demais estar com você agora. Daqui a pouco a Alencar lá de São Paulo vai entrar também com a gente. E é isso aí que nesse momento a gente está vendo que, de repente, veio essa alternativa para a gente ver as pessoas, para nos encontrarmos nas redes sociais e fazer com que a gente possa chegar nas pessoas, discutir a política, ter posicionamentos. A gente faz uma live aqui, a live fica lá no Facebook, as pessoas vão acessar, vão passar para outras, vão compartilhar. E você que tem uma trajetória tão importante, agora recentemente foi uma figura extremamente importante no contexto dos municípios brasileiros, com aquela lei que você comandou lá no Congresso, que fez com que a gente aumentasse o repasse financeiro para os municípios brasileiros. Isso foi muito importante para todos os municípios do Brasil. E nesse momento a gente está conseguindo, inclusive, por incrível que pareça, na pandemia, o Congresso Nacional está conseguindo mostrar mais trabalho e mostrar mais serviço e as pessoas identificarem até mais o que está acontecendo com a política do que antes da pandemia. Porque a gente está vendo que, com essa crise política, a gente está precisando muito de se interar com as coisas que estão acontecendo em Brasília, e a população está buscando no Congresso um esteio para ver se consegue, com o apoio do Congresso, da Casa Legislativa, um alento aí para escapar dessas dificuldades que não são poucas. A pandemia, eu estou aqui em Feira de Santana, eu estou aqui na garagem de casa, aqui na garagem aqui de minha casa, e Feira está um momento difícil, ascendente, a curva crescendo. Agora a gente conseguiu segurar muito aqui na Bahia, graças à atuação do governador Rui Costa, muito seguro, muito sensato. Algumas pessoas no começo reclamavam que ele estava sendo muito rigoroso, mas a gente está mostrando agora aí por que tem que ter rigor. A gente conseguiu segurar até aqui de forma muito adequada, mas é inevitável que a curva cresça. Então, agora ela começou a ter um crescimento que a gente diz impossível de controlar como vinha,
porque quando chega um determinado tempo, não sei se deve estar assim lá em Santa Catarina, até Também. aí as pessoas não aguentam mais, o governo federal não ajuda, não chegou. A gente fez aquela lei lá, aprovou a lei do auxílio emergencial, o Bolsonaro fez de tudo para não pagar, depois não estendeu, os créditos não estão chegando. Agora mesmo aqui, eu te digo aqui, ó, não tem 5% dos que precisavam de crédito que conseguiram acessar, não tem crédito para o médio empresário, não tem nenhuma vinculação do crédito com manutenção do emprego. Então, você não tem o apoio federal, que é quem tem mais condição de apoiar, porque tem na mão lá 72% de tudo que se arrecada no Brasil está no governo federal. E ele não quer apoiar, acha que tem que fazer o que ele fez ontem, sair na rua, metendo a mão na rua, comendo de coisas sem máscara, conversando com um, abraçando o outro, tossindo em cima das pessoas. Ele está fazendo o contrário do que a gente precisava estar fazendo agora. Então, realmente, nesse momento, um momento doloroso, começa a aparecer aqui, Pedro, uma coisa que vai chocando a gente. Morrendo pessoas próximas da gente, né? Salvador aqui, hoje, agora há pouco, a gente viu aqui, ó, morreu um funcionário queridíssimo da Assembleia Legislativa da Bahia. Aí você já vai começando a ver o que é a história. Aqui em Feira morreu o filho de um rapaz com 28 anos, não tinha comorbidade nenhuma, que isso é importante de dizer. Se você olhar os dados do Brasil, tem muita gente jovem morrendo. Porque a gente fala comorbidade assim, a pessoa tem uma diabetes crônica, tem uma alta de pressão crônica, né? Tem algumas coisas que são crônicas, mas tem a chikungunya, que é temporária, que é uma comorbidade que esse rapaz morreu com 28 anos, que estava de chikungunya, fragilizou o organismo, pegou uma pneumonia, veio o Covid e tudo indica que foi Covid, está tudo mostrando, tudo aponta, amanhã vai confirmar, mas tudo aponta que foi Covid. E se isso confirmado, então mostra que vem agora uma outra fase para o Brasil, que é a fase, na maioria dos estados, que tem a dengue, que é uma doença sanitária, infelizmente, que está acontecendo, e muito por falta de apoio do governo federal, falta de apoio das políticas públicas de atenção básica. Vem a chikungunya e vem a outra, isso cumulando com a influenza H1N1, né? E ainda tem a H1N1 que está circulando ainda. Então, a gente vai enfrentar um momento difícil. O Brasil já está com mais de 25% dos casos confirmados no mundo. Já estamos em quarto, né? Já passamos de 22 mil ontem. Hoje deve estar estourando aí novamente. Dizem não, mas a verdade é que no domingo cai um pouco porque não tem dados, né? Mas quando chega na segunda, que as secretarias mandam os dados mais atualizados, a gente vê crescendo. Então, é um prazer estar com você. Quero aí saudar mais uma vez o público. Eu sou deputado federal de primeiro mandato, fui deputado estadual 4 vezes, me elegi, eu sou advogado, na verdade, e eu fiz uma opção de vida pela advocacia por paixão. Mas aí, vim do movimento estudantil da UFBA, na Universidade Federal da Bahia. Aqui eu fui do diretor acadêmico, do DCS, a coisa toda. E você, quando está na profissão, consegui um resultado positivo demais na profissão. Graças a Deus, me realizei muito, me realizo. Até hoje eu sou advogado, não fechei o escritório, agora tenho impedimentos, né? Porque sou deputado federal, tenho uns impedimentos, mas sempre digo, sou advogado, estou político, sou deputado federal. E fui 4 vezes deputado estadual aqui, fui vereador de Feira por 2 anos, depois fui deputado federal, fui presidente da Comissão de Justiça lá na Assembleia Legislativa, fui uma vez 4 anos, né? Depois eu fui, na oposição, fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, e por 2 mandatos, nos 2 últimos mandatos, eu fui líder do governo. Fui líder 4 anos do governador Wagner e fui líder 4 anos do governador Rui. E chego em Brasília e encontro figuras como você, como Alencar, tudo professor. Aí eu estou já sabendo ver ali as regrinhas, tudo, já estou bem no beabá e estamos aí trabalhando para a gente poder contribuir nesses momentos de dificuldade, onde o Legislativo vai ter um papel excepcional para gerar as condições necessárias para que a gente possa manter isolamento social, para que a gente agora, essa semana, inclusive, Pedro, uma semana decisiva com relação a trabalhar para que o Congresso e o Senado, inclusive, ir para cima do Rodrigo Maia lá, para que ele possa tensionar. Nós precisamos de um projeto imediato. Eu tenho até uma lei, né, que já pediu apoio, você até assinou para a gente conseguir a urgência, para garantir que temos um programa de sustentabilidade do emprego e sustentabilidade empresarial. O que é sustentabilidade? É você garantir, Pedro, nesse momento, 300 bilhões. Ah, é muito. Não, não é.
para você botar as empresas para rodar a economia, para manter o emprego, garantir o pagamento dos impostos e fazer novamente o país rodar economicamente. Esses 300 bilhões vindo da União, do recurso da União, com aquele nós aprovamos já a PEC paralela, orçamento de guerra, que isso não é gasto. Nesse momento, isso não é gasto, isso é investimento público para fazer novamente voltar para o recurso fiscal ordinário, o movimento econômico. Se não tivesse movimento econômico e se não tiver facilitado com bancos públicos, com dinheiro de 360 mil reais a 300 milhões, 60 milhões é um bom botar esse teto, e as empresas poderem fazer o empréstimo como você vai poder pegar um empréstimo com 50% do seu faturamento bruto do ano passado. Com quê? Com garantia simplificada, pessoal ou física, né? Ou da pessoa jurídica, e chegar lá dentro e dizer, ó, tá aqui minha garantia, tá aqui, a União vai dar o aval, o dinheiro entra, 8 meses de carência, vamos botar o país para rodar. Agora, qual é a contrapartida? Mantenha o emprego. Paga o imposto. Que aí as coisas vão começar a se encaixar novamente. Como está sendo feito na Inglaterra, como está sendo feito nos Estados Unidos, como a Alemanha já fez. Eu acho que é esse o caminho, e outras medidas, como no campo também, nós temos um projeto lá para o campo, para a gente trabalhar, Pedro, que vai ser uma tarefa imensa, cumulada com toda essa crise política que daqui a pouco a gente vai falar. Olha, Zé Neto, eu acho que você traz questões centrais. Uma da questão da pandemia, que eu queria também aqui me referir. Eu estou na cidade, moro na cidade de Chapecó, Zé Neto, oeste de Santa Catarina, nossa capital do oeste, que tive a honra de ser prefeito desta cidade. Nós somos a cidade com maior incidência da Covid-19 de Santa Catarina. Então, nós estamos vivenciando essa angústia da contaminação de muita gente aqui também na nossa cidade. E no nosso estado de Santa Catarina está aumentando também a incidência da pandemia. Segundo lugar, Zé Neto, eu acho que o que está em jogo nesse debate da pandemia, e acho que você trouxe 2 temas fundamentais. O isolamento social, ele é importante ou não? E o que todos os países estão demonstrando? Que aqueles que levaram a sério o isolamento social, a proteção à vida, estão retomando a atividade econômica com mais rapidez. Os países que demoraram mais, produziram muito mais mortes, como os Estados Unidos e agora o Brasil, e pode demorar ainda mais as respostas econômicas. Segundo lugar, pandemia, coronavírus e remédio. Você acompanhou essa semana The Lancet, que é uma das revistas mais renomadas do mundo, em pesquisa feita com 96 mil pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus, mostra e demonstra e prova que a cloroquina, a hidroxicloroquina, não produz efeitos sobre a Covid-19 e, mais do que isso, e é o mais grave, pode produzir a morte. Quem sabe o Gil Viana, lá do Rio de Janeiro, precisa investigar, que diz que morreu, que é bolsonarista, que defendeu o Bolsonaro, defendeu o não isolamento social, e tomou cloroquina, então precisaria ver a causa da morte, se foi a Covid-19 ou se foi a cloroquina. Então, se não tem remédio, o único remédio seguro é cuidar-se, é isolar-se, é utilizar máscara, é fazer os cuidados de higiene pessoal, e quem puder ficar em casa, fica em casa. Segundo lugar, eu acho que aí nós vamos percebendo que os mortos vão se aproximando de nós. Você falou muito bem aqui em Santa Catarina também, nesse país também. As pessoas começam a perceber que pode morrer alguém da gente. Pode morrer o pai da gente, a mãe, o irmão, um parente, um amigo, algum conhecido. Portanto, levar a sério. Esse é o primeiro ato de vida para se proteger e proteger o outro. Acho que isso tem que ficar claro. Nossa bancada tem clareza de defender a proteção. Parabéns ao governador Rui Costa, parabéns aos governadores que estão protegendo com políticas claras, abertas, parabéns aos prefeitos que estão protegendo a sua população e seu povo. Agora, não dá para falar da mesma forma do
presidente da República, do governo federal, e você destacou, e eu continuo destacando aqui, é um crime, é um genocídio. Quando o pai desse rapaz, de rede social, conhecido por Bruno, diz que, além meu pai morreu da Covid-19 e da desinformação ou da subestimação do isolamento social, que está se produzindo um genocídio. É isso que nós estamos falando, é genocídio. E por isso, o primeiro crime de responsabilidade, que eu acho que é a conclusão da nossa conversa aqui, nesse primeiro ponto, né, Zé Neto, é um crime de responsabilidade um presidente que não leva em consideração as orientações da Organização Mundial de Saúde, que perde 2 ministros da saúde em 2 meses e que orienta o uso de cloroquina para o sistema público de saúde sem provas, sem sustentação científica dos efeitos dele. Pelo contrário, pode ter efeitos colaterais, inclusive levar à morte. Terceiro lugar, que este crime de responsabilidade produzido pelo presidente da República, porque ele próprio descumpre pessoalmente e incentiva o fim do isolamento social, enfrentando governadores e prefeitos, eu acho que depois que a gente discutir crise política e crime de responsabilidade, eu acho que essa é a primeira síntese que a gente poderia fazer nessa conversa sobre a pandemia, coronavírus e o Brasil virando o epicentro da América do Sul e do mundo no número de mortes, é brasileiro perdendo a vida. Agora, segundo, você já trouxe o tema da economia. O Congresso está fazendo, né, Zé Neto? Votamos o apoio aos municípios e aos estados. Aqui em Santa Catarina, o estado está recebendo 1 bilhão 370 milhões. Os municípios, 900 milhões aqui em Santa Catarina. Nós estamos apoiando o projeto da micro e pequena empresa. Dos 40 bilhões, tu sabias, Zé Neto, que só chegou 2 bilhões para os micro e pequenos empresários? Que já devia estar na mão dos micro e pequenos empresários. Banco segura o dinheiro, todo país seguro que vai receber. Então, como é que tu vê essa questão da economia e as iniciativas? Nós votamos orçamento de guerra, votamos apoio a banqueiro, até inclusive para os banqueiros, foi rápido que o governo apoiou, para os empresários, para o micro e pequeno, 360 mil a 10 milhões. Tudo isso, aprovamos também agora um fundo de 15,9 bilhões para que o governo banque 85% da garantia do financiamento. Os bancos só ficam com 15% das garantias se não receber o financiamento, e mesmo assim o dinheiro não está chegando na ponta. E o que é mais grave, eu queria um comentário teu, Zé Neto. Na reunião do Ministério de ontem, a reunião que foi divulgada do Ministério do Presidente, a gente percebe o ministro Paulo Guedes defendendo mais neoliberalismo. Nós precisamos mais SUS, mais política pública, mais apoio ao empresariado, mais apoio ao emprego. É isso que é fundamental, que daí a gente vai proteger a vida. Paulo Guedes quer privatizar o Banco do Brasil, Paulo Guedes quer fazer mais neoliberalismo, mais Estado mínimo para o povo, para os trabalhadores, para o setor produtivo. Como que você vê a crise econômica? Já começamos com um pibinho antes da pandemia. Um pibinho de uma ofensa ao país continental que gerou economia estagnada de 1,1. Veio a pandemia. E agora, na própria pandemia, o governo quer mais neoliberalismo. Essa crise econômica, por onde passa a solução dela? Esse é o caminho ou tem que encontrar outro caminho? Queria te ouvir, Zé Neto, sobre esse tema da economia, da crise econômica, do neoliberalismo do Paulo Guedes, entreguista, rentista, do setor financeiro, que o setor na ponta ali é o trabalhador que perde emprego, é o micro e pequeno empresário que não recebe o crédito, e ainda pobres e trabalhadores que perderam emprego não estão recebendo, muitos deles ainda, a renda básica ou auxílio emergencial. Sobre a economia, Zé Neto, que, a partir da tua experiência, se posiciona para nós? Então, o que para mim está claro é que o sistema financeiro ele já não existe mais como ele era. Não existe, esqueça.
Você acha que o americano vai fazer o quê? Vai voltar a conversinha de não, vamos trabalhar com o mundo, vamos fazer com que a gente tenha um país aberto para ajudar os outros países. Não é assim? Não vai ter. Eles vão se fechar em copas, como a Alemanha vai fazer isso, como a Inglaterra já está fazendo isso, vão rodar dinheiro, vão criar um déficit fiscal interno muito grande para depois correr atrás de como é que resolve. E a globalização acabou. Acabou a globalização. O trauma desse Paulo Guedes Tupiniquim que está aqui, que é um Tupiniquim. Na minha cabeça, ele é um Tupiniquim, lá distante de uma necessidade de realidade que a gente precisa. E ele está falando agora, está todo mundo buscando fortalecer o Estado. O mundo está buscando fortalecer seu Estado, cada um. Você acha que a Alemanha está fazendo o quê? Está enfraquecendo o Estado? Você acha que a Inglaterra está enfraquecendo o Estado? Um país que diz, ó, fica todo mundo em casa, vou pagar o salário de vocês, as empresas vão ficar com débito, vou pagar daqui a 6, 8 meses, vamos ver como é que faz, fica tranquilo, não vamos cobrar juro e vamos deixar todo mundo quieto, porque tem que estar em casa. Um país que há 2 meses atrás estava falando de quê? Que era bobagem. O próprio Boris dizia que era bobagem. Quase morre e está aí agora vendo o país dele dando um exemplo de que tem que ter um Estado forte, tem que ter bancos públicos mesmo, tem que ter a Petrobras. Quem salvou a lavoura ainda, com toda a dificuldade, é a Caixa Econômica. Imagina se a gente não tivesse a Caixa Econômica. Imagina se a gente não tivesse esse mecanismo. Porque com toda a dificuldade que está se enfrentando, ainda é quem conseguiu. Porque, na verdade, devia ser todos os bancos. Devia ser todos os mecanismos que a gente pudesse utilizar para poder pagar. Ele que não quis pagar o auxílio. Mas, para mim, o que vai sobrar de tudo isso aí, depois dessa pandemia, é um Estado que precisa ser mais forte. Um Estado que tem que atuar com mais força. Um investimento de educação e saúde, e principalmente de saúde, que tem que ser redobrado. Porque está claro aí que não vai ser só essa. Saiu um estudo essa semana que eu li e fiquei pasmo. Na Espanha, eles vão encerrando agora um período mais difícil, né? Mas não teve, na média, quando bota a média, né? Porque teve regiões que teve 11,75 de contaminação da população, certo? Olha isso. Mas tem região que não teve. A média de lá, sabe qual é? 5% de 70, 5,7 ou 5,8, uma coisa dessa, de contaminação. 2 milhões e 300 e poucos mil habitantes, ou 2 milhões e 700 e poucos mil, não chega a 3 milhões, vamos simplificar. Imagina, então lá eles não têm nem 6% de contaminação da população. Quer dizer, vai reincidir, vai chegar um momento que outras pessoas vão ser contaminadas, você concorda? Sim. Agora, eles já têm outro formato para enfrentar, concorda? E vai se aprimorando no mundo inteiro essa forma de enfrentamento. Essa forma de enfrentamento, ela é, na verdade, objetivamente, ela é uma forma econômica, fiscal e, diria, econômica e fiscal, né? Então, o problema não é só o dinheiro que vai se botar. É que se não botar o dinheiro para rodar novamente com a indústria que está aí, com o mercado que está aí, com o setor informal que está aí, com o setor de serviço que está aí, não vai ter Estado, porque o Estado não vai arrecadar. Vai arrecadar de onde? Então, se o Estado está pensando em recompor a sua estatura fiscal, ele vai ter que investir no setor novamente produtivo, isso do pequeno, do microempreendedor, do informal até o grande, e fazer com que a gente volte a ter uma economia que possa sonhar novamente um processo de estabilização. Então, para mim, a grande tragédia é Guedes e Bolsonaro e companhia. Você viu que ele disse o quê? Tem que estar armado, não foi isso que ele disse? Tem que estar armado, família, Deus, armamento e livre iniciativa. Eles ainda estão na cabeça de que essa livre iniciativa é que vai tocar as coisas sem a mão forte do Estado e sem a ajuda do Estado. Ilusão, o Estado tem que estar presente. E a nossa missão lá é fortalecer um processo onde haja uma cumplicidade entre setores produtivos, informais, de serviço, do campo, e o Estado brasileiro que tem que fazer a parte dele. Boa, Zé Neto. E estamos já com a presença do nosso grande amigo Alencar Santana, nosso grande deputado federal de São Paulo,
tá? Que você está acompanhando, Alencar, e já passa a bola para ti, para você também dar o seu parecer. Nós estamos já falando de 2 temas já até agora, e deixamos o último tema da crise política por último da nossa live. Sobre a pandemia, como é que vocês em São Paulo estão vendo a postura do governo federal em relação à pandemia? Segundo ponto, em relação à economia, antes da pandemia e agora, e sinalizando o que será pós-pandemia. Quem sabe seria interessante ouvir, a partir de toda a tua experiência e tua compreensão política também, Alencar Santana. E, por último, vamos já depois começar a falar um pouco sobre a crise política, que o povo brasileiro está muito ansioso para ver as posições do Zé Neto, que está na Bahia, você que está em São Paulo, e eu estou em Santa Catarina. Estamos fazendo esse diálogo com esta tecnologia que permite essa interação, e todos que estão nos acompanhando, né, interaja, pergunte, partilhe, compartilhe esta live junto com todos os seus amigos, companheiros do nosso Brasil, para ter uma compreensão melhor e uma posição melhor diante desta conjuntura. Não dá para se omitir, não dá para silenciar, não dá para ser cúmplice da atual situação que nós estamos vivendo na pandemia ou na crise sanitária, na crise social, na crise econômica, e logo em seguida vamos falar também da crise política, e ninguém pode ficar em silêncio diante dela. Alencar Santana, bem-vindo à nossa live, que alegria partilhar eu e o Zé Neto contigo aí, dessa extraordinária experiência que você está fazendo como deputado federal, que você tem como percepção da pandemia e da economia. Boa tarde, Pedro Kizai, boa tarde, Zé Neto, 2 grandes companheiros. Estava aqui escutando o Zé Neto, tendo uma aula com ele. E o Zé, tu viu, Alencar, que o Zé Neto está de camiseta. Eu estou com camiseta, camisa, casaco, num frio danado aqui no sul, e ele está de boa lá de camiseta. São Paulo está no meio do caminho, não está o calor da Bahia e não está o frio de Santa Catarina, estamos no meio do caminho aqui. Hoje esfriou, agora à tarde até que o sol ameaçou aparecer, mas ainda está um pouco frio. Aqui choveu, mas fez sol. Antes de estar com vocês, eu peguei a pequena de 9 anos aqui, no condomínio. Aí saímos aqui rodando de bicicleta. Aí dei aquela suadinha. E aqui é a camisa dos 26 anos do PT, 2006, amigo. Delícia, tem história, hein, Zé Neto? E o pessoal, Zé Neto, tu viu ali Alencar Santana, estão botando aqui na parte inferior aqui do Zé Neto, deputado estadual Zé Neto. Ainda ele está de deputado estadual. Tem que avisar aí todos os internautas que tu já é nosso colega lá no Congresso Nacional, já é deputado federal. Eu comecei falando que era deputado estadual, né? Fui. Foi. Tudo bem que o Zé Neto vai ficar só mais esse ano como deputado federal, porque logo, Feira de Santana o espera aí. Né? Olha aí, ó. Mas por hora ainda está federal, né, Zé Neto? Federal. Nós vamos visitar a Feira de Santana depois aí com o Zé Neto. E a charanga é bonita do Zé Neto, hein? Você viu a charanga lá? Sei, não, ele tem uns carros antigos que ele estava falando antes. Tem, olha, uma relíquia. Aqui é o Paixão, 18 anos, ó. Aqui na garagem aqui de casa, o carro da mulher fica fora e o meu. Agora o daqui fica dentro, amigo. Olha aí, ó. Olha a relíquia aí, ó. Paixão. Parabéns. 18 anos comigo já. É o sonho. E aí, Alencar Santana, fala para nós aí a tua percepção sobre a pandemia e a economia. Bom, cumprimentar também todos que nos acompanham, companheiros e companheiras aqui nesse bate-papo do Kizai, do Zé Neto. Dizer que eu estou meu 2º ano como deputado federal, aprendendo muito com o Kizai, tem experiência, tem um conhecimento do PT, da política, um compromisso social, e que dá orgulho estar do lado dele e a gente poder ter como experiência também na atuação política. E o Zé Neto, essa figura também super agradável, alegre, combativo, preocupado com a política nacional, com a economia, com o pequeno empreendedor, com o médio empreendedor, e com certeza também não podia deixar de ser diferente com a Bahia, seu estado, onde ele atua. Olha, a maior prova do descaso, da não atenção, do não cuidado, da não preocupação com a saúde pública que afeta milhares de pessoas no país, muitas pessoas já vítimas, mais de 23 mil, 2º lugar já em número de casos, a maior prova
é a reunião ministerial. O Brasil, naquela ocasião, já tinha praticamente 3 mil pessoas mortas e não deu ninguém naquela reunião deu uma palavra discutindo alguma ação que poderia ser feita para tentar evitar que mais pessoas fossem contaminadas, evitar que mais pessoas fossem mortas. Então, a maior prova, Kizai, do descaso, da gravidade da situação e da incompetência desse governo, diria o seguinte, esse governo é desumano. Esse governo está faltando humanidade para esse governo, para olhar o povo brasileiro com carinho, com atenção e querendo protegê-los. Então, é lamentável que a gente viu cenas de horror do que a gente viu naquela reunião. Nem um time da 5ª categoria teria uma reunião de tão baixo nível como foi aquilo. E também na parte econômica. Porque não viu ali o governo também discutindo apoio econômicos para manter o emprego, manter a renda e manter as empresas funcionando. Pelo contrário, Kizai e Zé Neto, pelo contrário, o ministro da Economia fala que não tem que ajudar as empresas pequenas e microempreendedores e médias, que tem que estar salvando as grandes. Quer dizer, um governo que não entende de economia, é uma cadeia. A maioria dos empregos no país, na somatória, é gerado pelo pequeno empreendedor, pelo pequeno empresário, pelo microempresário, pela média empresa, e o governo não considera, achando que é natural essas empresas quebrarem. Olha, as empresas quebrarem, nós mexemos com a economia e mexemos também com o trabalhador, com a renda dele, com a renda das pessoas. Então, é lamentável o que nós estamos vivendo no país. É um desgoverno absoluto. Não tem rumo. Se alguém não soubesse que aquilo era uma reunião de um presidente com seus ministros e visse aquela reunião, não ia entender nada. E achar aquilo uma coisa sem planejamento, sem organização, sem norte. Só que nós estamos dizendo do Brasil, dos maiores países do mundo, durante uma crise sanitária, durante uma crise econômica, durante uma crise social e uma crise política causada pelo governo. Porque não são as outras, é inevitavelmente que todo mundo ia viver. Não nessa intensidade que o governo Bolsonaro está fazendo. Mas a crise política nós só estamos vivendo porque esse governo causou. Governo junto com os militares que lá governam com ele. Os militares estão lá, têm responsabilidade, têm culpa. Eles que se dizem organizados, eles que se dizem preparados, eles que se dizem bons de planejamento. Que planejamento é esse? Deixando o povo morrer sem qualquer tipo de precaução, sem qualquer tipo de ação. Só para finalizar essa parte, meus companheiros, o Estado serve para cuidar do seu povo. O Estado serve para garantir direito. O Estado serve para proteger. O Estado serve para acolher. O Estado serve para dar incentivo, para fazer as coisas acontecerem naquilo que é melhor para a população brasileira. Diante de uma crise, essas funções do Estado redobram, porque é uma necessidade muito imediata, muito urgente. Nós estamos sem Estado nacional nesse momento. As poucas ações que estão sendo realizadas se devem aos prefeitos e se devem aos governadores, dos diferentes partidos. Porque se dependesse desse desgoverno, é como se tivesse... Olha só, os militares estão lá, imagine eles numa guerra, sem o general da linha para onde tem que ir para combater o inimigo, e no caso o inimigo é o coronavírus. Nós estamos numa guerra sem comando. É lamentável que o governo Bolsonaro e os militares do lado ali permitam que esteja acontecendo isso no Brasil. Então, tomara que mude essa situação, tomara que o povo perceba e dê um basta urgentemente nesse governo. Muito bom, Alencar Santana. Vamos dialogar agora, e que eu acho que o eixo central, e você sinalizou muito bem, Alencar Santana, da reunião ministerial de ontem e a relação do governo com o Congresso, com a sociedade, a postura do governo do ponto de vista econômico, defendendo na própria reunião lá mais neoliberalismo é mais desigualdade social, é menos Estado, como diz o Zé Neto, no SUS, na política pública, na educação. O governo deveria estar discutindo a revogação da emenda constitucional 95, que congelou para 20 anos. No pós-pandemia, eles vão
acelerar a manutenção da austeridade fiscal, apoio aos bancos, apoio a outros setores e não apoia o enfrentamento à crise sanitária, enfrentamento à crise econômica, que aprofunda a crise econômica e social, e agora a crise política. Como que vocês avaliam, Alencar e Zé Neto, a crise política? Mas e qual é a saída para o povo brasileiro da atual crise política? O povo brasileiro aguenta até 2022? O povo brasileiro vai suportar esse escândalo que a gente assistiu, não só de palavrões, né, que é um escândalo, um chefe de Estado, um presidente falar, mas o conteúdo do que eles falaram na reunião que foi dado publicidade no dia de ontem. O povo não quer arma, o povo quer emprego, o povo não quer arma, o povo quer saúde, quer proteção à vida, quer educação, quer infraestrutura, quer apoio ao desenvolvimento do país. E eles, no outro caminho, defendendo o neoliberalismo, defendendo a militarização e o armamento da sociedade e enfrentando aqueles que defendem a proteção à vida, o isolamento social e enfrentamento à pandemia. Dois outros questionamentos. Se a pandemia, vocês consideram que é um crime de responsabilidade, que é um genocídio a postura política e pessoal do presidente? Segundo, quando o presidente participa de manifestações rompendo com as orientações da Organização Mundial de Saúde, mas ao mesmo tempo defendendo o rompimento da democracia, o desmonte da democracia, a destruição das instituições democráticas, também é um segundo crime de responsabilidade? Defender ditadura, defender tortura, defender o desmonte dos instrumentos democráticos brasileiros e suas instituições? Terceiro, o que ficou claro, inclusive na reunião ministerial, que já foi denunciado por ex-ministro, em relação à não autonomia das investigações da Polícia Federal, em relação à milícia no Rio de Janeiro, em relação à sua família, né, que alguns chamam familícia, a interferência junto da Polícia Federal, impedindo investigações de atos de corrupção do próprio governo ou de sua família. Dá para elencar que isso já tem um caldo de crise política? E como que vocês veem a saída? Por onde passa a saída desta crise política? Em período de pandemia, não dá para ir para a rua. Como nós vamos abordar esse momento e qual é a avaliação que vocês fazem da crise política? Zé Neto, quer dar a sua contribuição? Como agora nós já estamos 17h40, temos 20 minutos ainda para que a gente possa tecer comentários, uma reflexão e como que o povo espera do Zé Neto, da Alencar Santana, qual é a mensagem que passa na avaliação, na interpretação da crise política, mas mais do que isso, qual é a saída dela? Pedro, tem uma coisa que eu achei ali, eu sou advogado e eu vi uma coisa que foi tanta coisa que a gente agora que está começando a encaixar melhor as coisas. Mas em plena pandemia, 3.000 pessoas mortas e um governo com seus ministros debruçado sobre problemas da família do presidente relacionados à Polícia Federal e investigações ocorridas no Rio de Janeiro. E foi o centro, esse foi um dos centros, foi um dos pontos centrais da reunião. E, por outro lado, falando, buscando formas de enfrentar prefeitos e governadores que, constitucionalmente, com autonomia dada pela Constituição, estão cuidando de garantir em seus estados e municípios o processo de isolamento social visando defesa da vida. Defesa da vida que, naquele momento, estava sendo colocada em jogo em função do desmonte que eles estão buscando fazer do Estado e desse isolamento, como também numa frase que, para mim, é uma frase que demarca a forma de como eles veem o Estado brasileiro. Se todos estivessem armados, eu queria ver se prefeitinho tomar a decisão que tomou e ficasse mesmo.
um presidente da República dizer que um prefeito que tomou decisões, inclusive decisões baseadas na Constituição e autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal do nosso país, e este presidente está dizendo que se a população estivesse armada, não aconteceria esse respeito à ordem constitucional. Eu acho que são coisas como essa que têm que ser delimitadas para a gente entender que estão construindo um Estado para poucos. Estão construindo um Estado para ser dominado por interesses mercantis, interesses comerciais, interesses voltados para um setor que domina o país pela economia. E agora, quando a gente cumula tudo isso com esse posicionamento do Guedes, claro que isso fecha o tipo de projeto que eles querem para o país. Para mim, o que está claro é que aquela reunião explicitou de forma muito contundente que eles não têm um projeto de um país democrático, de um país com um Estado que dê atenção e sustentação às necessidades do desenvolvimento regional, do desenvolvimento humano, do cuidado com a saúde, com a educação, com as pessoas e com o meio ambiente, como você viu ali, o ministro aproveitar para dizer que vamos aproveitar que eles estão distraídos e vamos soltar as nossas garras e aprovar os decretos todos que a gente precisa para que a gente possa caminhar no sentido de dominar o nosso país, né? Ou dominar o Brasil, passando também pela questão ambiental de entrega das nossas florestas, entrega das nossas áreas demarcadas e dos todos nossos patrimônios ambientais. Então, eu acho que aquilo ali ficou muito claro, que a gente vai ter uma tarefa grande, mas talvez tenha aí também um grande ingrediente de mostrar que essa tarefa cumula com um momento que a gente viu ele perder força na opinião pública. Eu acho que a gente ainda não tem noção de como o mundo viu isso. A gente vai começar a ver melhor a partir de amanhã, a partir da segunda. E acho, Alencar, Pedro, que a gente vai ter que potencializar muito esse trabalho do Legislativo, trazer para perto da gente os outros poderes, principalmente o poder judiciário no país inteiro, e o poder executivo de governadores e prefeitos, porque a gente, quando fala poder executivo, a gente pensa que é só ele. Ele é uma parte do poder executivo. Mas a gente tem que começar a lembrar que lá, governadores e prefeitos na reunião foram atingidos frontalmente, como se houvesse um processo de construção de uma lógica onde a centralidade dentro do governo federal é que ia dar o tom de um governo autoritário, entreguista e totalmente desvinculado dos interesses sociais do nosso país, especialmente de cuidado com os trabalhadores, com o povo mais carente, com o povo das regiões mais distantes e com a nossa gente brasileira que se constrói dia a dia. Alencar Santana, tem saída para a crise política e qual seria? Tem saída. Saída é fora Bolsonaro, Lula, Mourão e companhia, os militares juntos, porque estão fazendo um desserviço. Estão ameaçando a democracia a todo momento, que aconteceu não só na reunião, a nota recente também, do general Heleno, a manifestação, um ataque frontal, uma ameaça ao Poder Judiciário, ao Legislativo, à democracia, e eles que dizem o Brasil acima de tudo, que vão respeitar a democracia, respeitar a lei e a ordem, estão claramente rompendo a nossa Constituição, e não é possível. Não é possível. Nós estamos dizendo de um governo que tem dinheiro, de um governo forte, de um país forte, mas que não tem um governo sequer minimamente preocupado. Eu tenho certeza, se o governo federal, por mais que nós tenhamos divergências políticas e ideológicas com o governo Bolsonaro, mas se o governo estivesse fazendo ações positivas de proteção ao povo, eu, pelo menos, e tenho certeza que o Kizai, Zé Neto, demais companheiros da bancada, nós estaríamos juntos apoiando. Porque agora é hora de salvar vidas. Agora é hora de garantir renda para as pessoas.
Agora é a hora de salvar o pequeno, o médio empreendedor. Agora é a hora de salvar a nossa economia. Mas não daquele jeito. Não daquilo ali, é uma insanidade. Aliás, a música do Cazuza lá atrás já dizia, né? Estão transformando o país inteiro num puteiro. Aquilo ali é a vergonha. Aquela reunião ali é de quem quer transformar, de fato, o país numa zona total, num caos absoluto. E nós não podemos permitir. Como o governo está na contramão daquilo que é necessário, daquilo que é razoável, daquilo que é humano, daquilo que é responsável, nós vamos defender aquilo que é melhor para a nossa população. E não tem jeito. Além de ser as medidas sanitárias adequadas que diversos governos estaduais estão adotando, esperamos que continue assim, é também defender politicamente o fora Bolsonaro, porque não tem como continuar. O Bolsonaro, junto com o Mourão e companhia, continuarem, nós vamos ter um país de terra arrasada, passada a pandemia, até o final do mandato. E não é isso que nós queremos para a nossa população, porque os desafios serão enormes. Nós estamos vivendo um desafio grande já agora, com a crise do Covid-19, que tem reflexos sociais e econômicos, já dissemos. Mas nós vamos ter um novo desafio passado essa pandemia. É um novo mundo, é um novo cenário, é um novo jeito de agir, de se relacionar, da questão econômica também. E o governo, se não tem capacidade para minimamente sequer estar preocupado, imagine depois para resolver esses problemas, cujas soluções já tinham que estar sendo discutidas hoje. Então, a saída do... Travou um pouquinho aí, os militares junto, porque os militares têm responsabilidade, não adianta querer fingir de santinho, não, porque estão lá, estão sujando a mão, estão junto no governo, tem que ir embora, porque está demonstrando um país, não só um governo militarizado, tomado pelos militares em toda a sua estrutura, na cúpula dos ministérios e dentro dos órgãos, como não estão demonstrando compromisso nenhum. É um exército que ataca o seu povo. É um exército que ataca seus próprios patriotas. É um exército que está jogando como se fosse inimigo as Forças Armadas ao permitir um governo desse, tão despreparado, tão absurdo, tão ridículo, literalmente ridículo, continuar à frente do país, cujo povo merece muito mais. Então, a saída fora, é rua. Importante, Alencar, eu queria fazer 2 comentários a partir da fala do Zé Neto e da Alencar Santana, que politicamente, hoje, diferentes entidades, e esta semana, inclusive, 400 entidades da sociedade civil organizada, juristas, lideranças políticas, os partidos de oposição, entraram com mais um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro, do seu governo e das suas políticas. Eu acho que o Zé Neto e o Alencar Santana deixam claro isso. É toda a política desse governo que é nefasta para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro. Tá? Na relação entreguista com os interesses, muitas vezes, estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos, e ficou claro na própria reunião ministerial, numa política de austeridade antes da pandemia, e agora, já querendo sair da pandemia, com mais aprofundamento da desigualdade social e da miséria do povo brasileiro, rompendo com a democracia. Portanto, estamos falando aqui em neofascismo, em necropolítica, em genocídio em relação à pandemia. Está ficando cada dia mais claro, e quanto mais aumentar os mortos no país, mais o povo vai perceber o equívoco, não, a irresponsabilidade, não, o crime de responsabilidade do presidente Bolsonaro em relação à democracia, em relação à não investigação de nada de sua família e da sua história, e no cometimento de crime de responsabilidade em relação à crise sanitária. Por isso que o Fora Bolsonaro, ele é uma identidade política de todos que defendem a democracia, que todos que defendem o Estado democrático de direito, daqueles todos que defendem que o Estado seja forte para o povo, não forte para banqueiro, não forte lá para os Estados Unidos, não forte para privatizar Banco do Brasil, Caixa Econômica ou Petrobras, as nossas estatais, não forte para os rentistas, para os especuladores, mas forte para a saúde, forte para a educação, forte para a infraestrutura brasileira, forte para o setor produtivo
manter o emprego, por isso o crédito, induzir o desenvolvimento econômico e social nesse país. É tudo que o Guedes, ultraliberal entreguista, né, da Escola de Chicago, não quer. Agora, eu acho que a gente podia concluir essa live, Alencar, não sei, Zé Neto, ponderando sobre esperança e futuro. O que está em jogo também é um projeto político de sociedade. O que está em jogo não só democracia, mas que país a gente quer, que nação a gente quer. Ditadura nunca mais. Mas no jogo democrático, qual o projeto que deve ser vencedor daqui para frente? Tem eleições municipais, tem o enfrentamento do fora Bolsonaro, a experiência produzida quando Lula foi presidente da República, criando universidades públicas, escolas técnicas federais, gerou mais de 20 milhões de empregos com carteira de trabalho assinado, induziu o desenvolvimento da agricultura com mais alimento, com Pronaf, com assistência técnica, Minha Casa Minha Vida urbana, Minha Casa Vida rural, ou seja, um desenvolvimento, o Estado teve presente, o governo esteve presente, que milhões de brasileiros mudaram a sua vida a partir da política pública. E que o Brasil saiu do mapa da fome. Agora o Brasil volta ao mapa da fome. Quando ocorre a sabotagem lá em 2014, depois corre o golpe à democracia, depois Temer faz o congelamento para 20 anos de saúde, educação, os gastos primários e discricionários. O Bolsonaro também, o Temer também faz toda a política de reforma trabalhista, retirando direitos trabalhistas. Bolsonaro faz a reforma da Previdência, e ontem no Ministério se vangloriavam de roubar o direito de milhões de brasileiros se aposentar, ou milhões de brasileiros se aposentar mal, ou milhões de brasileiros ter que trabalhar 5, 10, 15, 20 anos a mais para poder se aposentar. E a autorreforma da Previdência dos militares, quando eles se aposentam, recebem mais do que recebiam quando estavam na ativa. Como é que vocês veem? O Brasil tem jeito? O Brasil tem futuro? Se ocorrer o impeachment, o fora Bolsonaro, o que vamos colocar no lugar para fazer desse Brasil um orgulho de todos os brasileiros? Quem sabe o Zé Neto podia, nós ir concluindo a nossa live, estamos chegando já a quase 6 minutos para 1 hora, então uns 3 a 4 minutos para o Zé Neto, uns 3 minutos a 4 para o Zé Alencar, e vamos concluindo então a nossa live. Tem futuro, temos esperança, temos utopia, o povo pode confiar num novo projeto político. Qual seria este? Mandar um abraço para Célio Moura, querido, está aí nos acompanhando. Um abraço, Célio Moura. Nosso deputado federal. Eu encerro dizendo que eu sou sempre um esperançoso da vida. Eu tenho muita esperança de que as coisas modifiquem. Nós não vamos ser destruídos, vamos ser mais fortes. Nós, eu digo, nós o povo brasileiro, nós o povo da política, do campo progressista, o próprio setor conservador começa a entender que sem o Estado não anda. E nós que aprendemos muito durante os governos do PT, acertamos muito mais do que erramos. Erramos também, porque não adianta a gente achar que não errou em nada, porque é bobagem. E isso não é nem passar por autocrítica, como eles falam todo dia. É passar por bom senso. E a gente aprendeu muita coisa sobre como fazer aliança, sobre como fortalecer instituições, sobre como também trabalhar e mostrar que quando o povo tem dinheiro, todo mundo ganha. Essa coisa de que o pobre é o problema é a pior mentira que eles contaram a vida toda no país. Isso é quem sempre quis ter regalia e quis ter privilégio. E acha que é isso que é o importante. O importante é o país mostrar, como mostrou nos governos Lula e no governo de Dilma, no primeiro governo de Dilma, no segundo não governou, que é possível sair das crises todas valorizando o que a gente tem de melhor, que é o povo brasileiro. Que é essa maravilha que é esse país, com sua força, com sua energia de trabalhar, de construir uma nação como nós construímos. Nossas diferenças são nossas riquezas, não são o que nos diminui, como eles fizeram na reunião, Alencar. Parecia que os diferentes, o ministro da Educação falando sobre que tinha que ter só um povo, o povo brasileiro, negócio de indígena, não sei o quê. Loucura, gente. Eu acho que a gente está aprendendo muito também
E minha avó me dizia, quando eu era criança, que o que não mata engorda. Antigamente, menino seco né, era menino desnutrido. Hoje em dia, quando você fala menino magro, é menino até mais saudável, porque os meninos, quando fica muito gordinho, fica obeso, não é coisa boa. Mas ela olhando para o que nós temos na filosofia do mundo, é o que não nos mata, nos deixa mais forte. Então, vamos resistindo, vamos aprendendo, vamos nos fortalecendo, e eu tenho certeza de uma coisa: nós vamos sair melhores do que entramos. E temos que ter essa responsabilidade. Nós vamos voltar, sim, a governar esse país, e os setores que entenderem que podemos montar essa aliança e essa coesão vão estar acertando na mosca o que precisa ser feito para fortalecer o Estado e garantir que depois dessa pandemia nós teremos um Estado melhor, com mais atenção social e com mais qualidade nessa atenção, para que nossa gente possa ser mais feliz. Boa noite, foi um prazer imenso rever meus companheiros. Você não sabe como eu estou feliz aqui, matar a saudade de vocês dois aí e da turma boa que nos acompanhou. Beijo no coração, boa noite, gente. Valeu vocês dois aí, valeu Pedro, valeu Alencar, valeu aí a turma da técnica que nos botou aqui ao vivo para falar com o Brasil inteiro. Obrigado, Zé Neto. E Alencar Santana, qual sua mensagem nessa nossa live de domingo, enquanto o povo está de isolamento? Povo de feira, viu, que está aqui acompanhando, mandando um bocado de mensagem, mas como tem muita gente... É possível. Temos um governo. É isso aí. Da Bahia também. Mas a pergunta que eu deixo... Manda um abraço a todo mundo de feira, Zé Neto. E eu que tenho sangue também da Bahia, sou filho de baiana, tenho sangue da terrinha aí também, perto de feira, inclusive. Olha a origem do Alencar aí, ó, Zé Neto, olha aí, ó. Eu tenho um pé na Bahia, pô. É possível a gente ter um governo bem melhor. Porra do final mostrou que ele tem pé na Bahia mesmo. Sou pé na Bahia, porra. Bahia, minha porra. Minha família é de Gandu, aí do lado. Imaginem se nós não tivéssemos o governo Lula e o governo Dilma, o que seria hoje da crise sanitária no país ia ser bem pior. A quantidade de UPAs, de hospitais, as unidades de saúde, os programas, SAMU, quantos programas na área leitos de UTI foram feitos? Leitos de UTI foram feitos nos nossos governos e que hoje ajuda a atender a população. Eu pergunto, depois da tirar a Dilma, depois do golpe, qual foi o novo hospital inaugurado com recurso federal? Qual foram as UPAs novas, não aquelas que já estavam previstas a construção e que foram inauguradas depois por Ventura? Qual foi o investimento na área da saúde? Diminuiu, principalmente a partir da lei do teto. Então, é possível a gente ter um governo bem melhor. E mesmo se não fosse o nosso governo hoje, é possível, pelo menos, a gente ter um governo mais humano. Porque como pode as pessoas estarem... Para que serve um governo, se não é para proteger? As pessoas estão morrendo e o governo não está preocupado? Como assim? Qual o sentido, então, de existir um governo? As pessoas não votaram nesse governo que aí está para eles darem risada do povo e achar que a morte é uma coisa normal. Então, vocês podem ter certeza, é possível ter um governo muito melhor. Se for o nosso, será bem melhor ainda, porque, além de ser humano, vai ter a competência, a qualidade de fazer as ações necessárias, as soluções sanitárias, econômicas. Se fosse o Lula governando, vocês não tenham dúvida que seriam bem diferentes, como está sendo na Bahia, de onde o Zé Neto com o governador Rui. São ações positivas, ações boas, ações de acolhida, ação de proteção, ação de cuidado. O inverso também, Kizai, você está num governo em Santa Catarina que brincou com a abertura e o número de casos voltou a aumentar significativamente em Santa Catarina, porque esse governo tem desprezo pela vida dos outros. Então, temos que mudar urgentemente, tirar o governo, permitir uma nova eleição para que o povo decida novamente o que ele deseja para o país. Tenho certeza que o governo da morte não tem vez, não tem espaço, que o povo precisa de esperança, precisa de sonho e precisa de um Estado protetor, um Estado que pense nas pessoas
como prioridade. Um forte abraço, meu amigo Pedro Kizai, forte abraço, meu amigo deputado Zé Neto. Foi um prazer estar com vocês, com todos os companheiros que estão nos acompanhando na rede. Que tenhamos não só um final de domingo maravilhoso, mas uma semana novamente de muita luta, muita garra. Estamos online, mas estamos na luta. Firme e forte. Zé Neto, um abraço. Feira te merece, hein? Fora, Bolsonaro! Também. É isso aí. Fora, Bolsonaro! Então, obrigado, Zé Neto, obrigado, Alencar Santana. Eu dei uma de mediador hoje nessa live, mas porque também o direito também de descanso também dos nossos profissionais também, né? É mais experiente de nós, ter mais desenvoltura, então você acabou... Que é isso, generosidade de vocês. Mas foi uma alegria partilhar com vocês, e eu queria falar também 3 pequenas mensagens. O primeiro, quando o Zé Neto e o Alencar Santana, e eu tenho essa posição do fora Bolsonaro, e que agora é em forma de impeachment, por uma razão fundamental, porque a continuidade desse governo vai ser uma tragédia para o Brasil, em nome da democracia e do respeito ao povo brasileiro. Por quê? Porque se eles continuarem nesse período de pandemia e pós-pandemia, fazendo o que eles explicitam ontem, quando se tornou pública a reunião ministerial, vai ser menos democracia, mais neoliberalismo, mais violência, mais opressão, mais sofrimento do povo brasileiro. Quando o Guedes diz, nós vamos apoiar a grande empresa, e as pequenas não precisam ter apoio porque elas não dão de volta dinheiro para o governo, isso significa o quê? Significa mais desemprego, mais desigualdade social. Então, o que está em jogo é que Brasil a gente quer. Então, quando se defende o fora Bolsonaro, impeachment já, não é só impeachment do Bolsonaro, mas de todo o seu governo, de toda a sua política. E o Alencar sinalizou a saída. Eu acho que a saída que o Alencar sinaliza é eleições. O povo voltar de novo para a urna e escolher um novo presidente. Ah, pode ser antes de 22? Sim, precisa ser antes do dia 20 de 2022, para que tenha um outro rumo, uma outra história, um outro projeto de país, porque esse que está aí está produzindo desigualdade, sofrimento, genocídio e morte de muitos e muitos brasileiros. Por isso que, de outro lado, nós temos que defender democracia, um outro projeto político, e o Alencar e o Zé Neto mostram a aliança com as forças democráticas, as alianças com todos aqueles que se opõem a esse projeto de morte, aliança com aqueles que defendem o Brasil para os brasileiros. Então vamos juntar, vamos unir o Brasil para esta direção, se contrapondo a esse governo genocida, que produz crime de responsabilidade, que aumenta a desigualdade e o sofrimento antes da pandemia, agora com a pandemia aprofunda mais, e o pós-pandemia, se eles continuarem governando, vai aprofundar ainda mais o sofrimento humano. Então, solidariedade nesse momento, parabéns a todos no Brasil que comungam com muita solidariedade nesse período de pandemia. Parabéns a todos que estão se cuidando no isolamento social, fiquem em casa, quem puder ficar em casa, se protejam para proteger o outro, higienize, use máscara, use todas as formas e instrumentos para se proteger. Cuida. Eu e o Zé Neto, depois a Alencar entrou na nossa live, eu dizia que a fala do Bruno, que viu o pai morrer de Covid-19, ele diz, eu perdi meu pai pela Covid-19 e pela desinformação. Eu perdi meu pai pela Covid-19, pela desinformação e pelo discurso genocida de Jair Bolsonaro. Que outros pais não sejam enterrados. Que o seu pai, que a sua mãe, que o seu teu parente, que o seu familiar não seja enterrado por desinformação ou por uma posição política criminosa deste governo. É por isso que o que está em jogo é o futuro seu, o futuro do Brasil. Um abraço solidário, Zé Neto, um abraço solidário, Alencar Santana, um abraço a todos que nos acompanharam nesta live. Bom final de domingo, boa semana a todos, um grande abraço da nossa